Irmãos, a paz do Senhor, amém? Privilégio mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos para darmos continuidade ao nosso estudo do profeta Malaquias. Aos irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando pelas redes sociais também, a paz do Senhor, e que você aí também possa estar acompanhando a nossa trajetória aqui no livro do profeta Malaquias. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Malaquias, capítulo 1. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 7 até o 9 do capítulo 2. Capítulo 1, a partir do versículo 7 até o capítulo 2, vamos ler até o versículo 9. Vamos tentar hoje terminar esse bloco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para o sacrificardes. Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não o propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos.
Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Vamos orar? Deus gracioso, Deus bondoso, nós te glorificamos, ó Pai. Somos gratos, ó Senhor, por mais esse dia que tu colocaste diante de nós, ó Pai, para desfrutarmos na tua presença, Senhor. Somos gratos pela tua misericórdia que foi renovada nesse dia sobre as nossas vidas. Por isso estamos aqui, Senhor, alegres, ó Pai, para entregarmos o nosso culto a ti, Senhor. Fala com cada um de nós, ó Deus, prepara o nosso coração, Senhor. Fala também com os irmãos que estão em casa, ó Pai, ou aqueles que ainda irão nos assistir, Senhor. Trata com cada um de nós. Aplica a tua palavra, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Me abençoa, ó Pai. Não me deixe falar aquilo que eu quero falar, mas aquilo que tu, ó Deus, já colocasse em meu coração. Traz, ó Deus, a nossa mente, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que tu já tens feito sobre as nossas vidas. O teu cuidado, Senhor, para com cada um de nós. Derrama a tua graça, Senhor, tua misericórdia sobre as nossas vidas nessa manhã. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do profeta Malaquias, hoje vamos tentar finalizar esse bloco, já que começamos a tratar sobre essa ideia, né, de como os sacerdotes eles desprezavam o nome do Senhor, e a gente vai dividir em duas partes, né? A primeira parte, dos versículos de 7 a 14, vamos falar sobre as oferendas de sacrifícios impuros, e do capítulo 2, do 1 ao 9, vamos tentar falar sobre como os profetas, como os sacerdotes, eles deixavam de ensinar corretamente a palavra do Senhor. Então, olhando para o texto, a partir do versículo 7, e antes de lermos um pouco sobre esse versículo 7, eu queria voltar só ao versículo 6, que foi o que a gente parou no domingo passado, para entender esse contexto em que Malaquias chama a atenção dos sacerdotes e reprova a atitude dos sacerdotes, fazendo aqui essa indagação no versículo 6, né, quando ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então, é a partir dessa indagação, dessa pergunta e da resposta do povo, é que nós vamos entrar no versículo 7. E a ideia aqui, né, de entendermos o versículo 6, é que outrora o povo, o próprio sacerdote e os sacerdotes, eles tinham o Deus como o seu pai. Porém, faltava-lhe a honra. Eles não estavam honrando a Deus, já que chamavam e tratavam Deus como seu pai. E é interessante nós observarmos, e assim às vezes nós também fazemos hoje, é que sempre a nossa mente, para o nosso dia a dia, para a nossa forma de viver perante Deus, às vezes nós nunca encontramos falha da forma que nós cultuamos a Deus. Assim como esse povo, eles também, para eles não haviam encontrado falha nenhuma. É por isso que no finalzinho do versículo 6, eles retrucam a Deus, e eles dizem assim: mas em que nós desprezamos o teu nome? E aí sim nós chegamos agora no versículo 7, para entender o porquê eles desprezavam o nome do Senhor, mas na mente deles estava tudo correndo bem. O culto que eles estavam oferecendo estava tudo tranquilo. Deus estava se agradando normalmente do culto
da qual os sacerdotes eles continuavam cultuando a Deus, continuavam apresentando o seu culto a Deus. Então, a partir do versículo 7, diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Domingo passado nós até começamos a falar sobre esse versículo 7, e no momento do sacrifício, lá no santuário, onde os sacerdotes e os levitas preparavam os animais, preparavam toda a forma de sacrifício a Deus, e só relembrando aos irmãos que nesse contexto os sacerdotes e os levitas eles eram as pessoas indicadas, levantadas por Deus para inspecionar os animais que eram trazidos para serem sacrificados. E o problema aqui é que a apatia espiritual que a gente já vem falando desde o primeiro domingo que começamos a estudar o livro de Malaquias, era tão grande que já havia envolvido tanto os sacerdotes como os levitas, que eram justamente as pessoas responsáveis por essa inspeção. O povo trazia os animais, e os levitas e os sacerdotes, eles analisavam os animais, observavam se os animais estavam dentro do padrão do qual Deus havia determinado como seria cada animal, e aí aquele animal era sacrificado. E da forma que estava aqui, o pessoal trazia os animais de todo jeito. E os levitas e os sacerdotes, que eram esses responsáveis, eles já não estavam dando mais, já não estavam inspecionando como deveriam inspecionar. Os animais estavam passando de qualquer forma. E dentre essa preparação para o sacrifício do Senhor, existia o que eles tratavam como pão da proposição. E esse pão, e eu havia dito domingo passado, eles deveriam ser preparados sob uma receita, que o próprio Deus havia determinado essa receita de como é que seria, e esse pão ele sempre deveria ser renovado e sempre deveria estar lá fresquinho, para ser apresentado em todo o sacrifício, durante todo o dia ao Senhor. Chegou ao tal ponto que os sacerdotes, até nessa receita dada por Deus, eles já estavam fazendo o pão de qualquer forma. E às vezes nem renovavam esse pão. Era um pão que às vezes já estava velho, de tanta apatia que já havia tomado conta dessas pessoas. Então o pão era de qualquer jeito, o pão era feito de qualquer jeito, já não mais seguia a receita dada pelo próprio Deus. Então, note que a apatia já tomava conta, já estava contaminando praticamente todo mundo. O culto ele já não estava sendo oferecido da forma que deveria ser oferecido. E aí, para nós hoje, cabe nesse momento aqui uma pequena reflexão. Como tem sido, ou como temos oferecido o nosso culto a Deus? Será que já temos oferecido também de uma forma mecânica, de uma forma rotineira, e às vezes estamos achando que Deus tem recebido o nosso culto? É interessante a gente começar a pensar assim também. Então o versículo 7, ele vai trazer justamente isso, a forma de que aquelas pessoas estavam oferecendo o culto a Deus, já não estava dentro do padrão exigido por Deus. E até aqui ainda não se falou do povo, apenas dos sacerdotes e dos levitas, ou seja, eram as últimas pessoas que organizavam, que inspecionavam, que traziam ou preparavam o culto a Deus. Ainda não chegou vamos dizer assim, na grande massa, não chegou. Então, por isso que esse recado vai exclusivamente para os sacerdotes e para os levitas.
E o mais interessante, assim como às vezes nós também fazemos hoje em dia, é que nós perguntamos a Deus, como eles perguntaram aqui: em que te havemos profanado? Às vezes nós também tratamos muito isso com Deus, né? Fazemos as coisas de uma forma, às vezes até do nosso jeito, achando que estamos agradando a Deus, e perguntamos a Deus: mas por que, né, o Senhor não tem ouvido as minhas orações? Por que o Senhor não tem derramado suas bênçãos sobre a minha vida? Eu tenho feito isso, tenho feito assim, né? Tenho ido à igreja, tenho participado de todos os trabalhos da igreja, dou meu dízimo, faço isso, faço aquilo, e mesmo assim o Senhor não tem me abençoado, vamos dizer assim. E cabe aqui uma outra reflexão: será que o nosso culto está sendo aceito por Deus? Para que tudo isso, às vezes, que nós almejamos, tudo isso que às vezes nós buscamos diante de Deus, não tem sido uma realidade na nossa vida? Mas será que o nosso culto tem agradado a Deus? Às vezes a gente pensa em um monte de coisa, mas a gente não pensa como é que está sendo o nosso culto a Deus. E quando eu digo nosso culto, e aí eu volto lá para o primeiro domingo, quando a gente começou o estudo de Malaquias, quando a gente fez uma comparação do que é um culto público e do que é um culto privado, e aqui essa ideia ela já começa a se entrelaçar, é que o fato de que eu venha ao culto, venha à casa do Senhor e ofereça meu culto, não quer dizer que toda a minha vida vai estar pautada apenas no culto quando eu chego aqui. Porque a nossa vida, ela deve ser um culto, não só aqui. Aqui é o local onde Deus colocou para cada um de nós, onde nós devemos nos reunir para cultuarmos em conjunto, ter comunhão com os irmãos, adorarmos a Deus de uma forma coletiva. Mas o culto, ele não é só aqui. A minha vida tem que ser um culto a Deus, diário. Então, quando a gente começa a colocar essas ideias, dizer: não, mas eu vou para o culto, eu não falto, eu faço assim, faço daquele jeito. Tudo bem, isso é importante, mas não é só aqui. Por isso que a pergunta é cabível: como é que está o nosso culto privado? Como é que eu tenho agradado a Deus na minha individualidade? Sem ser aqui, no meu dia a dia. Por isso a gente precisa refletir nesse contexto aqui também. Então esse versículo 7, ele traz justamente esse contexto. O culto não estava sendo oferecido da forma que Deus deveria ser cultuado. E aí vem logo a pergunta: em que te havemos profanado? E aí a resposta de Deus, a gente já vê no versículo 8, porque ele diz assim, a resposta dessa pergunta: em que te havemos profanado, é: quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí é interessante que quando nós vamos dar um presente a alguém, eu até falei domingo passado, nós geralmente escolhemos o melhor presente, dentro da nossa capacidade financeira, lógico, naquilo que o meu dinheiro pode comprar, eu vou escolher o melhor presente para que eu possa dar a alguém. Até porque, às vezes, ou pelo menos na grande maioria das vezes, as pessoas, quando a gente vai dar um presente, como é que eu posso dizer? Elas podem tecer uma avaliação sobre a nossa vida com base no presente que eu vou dar. Geralmente é assim. Imagina aí a gente dar um presente a alguém e eu dê um carro de presente a alguém. Provavelmente a pessoa vai dizer o quê?
aquela pessoa tem muitos bens, tem muita posse, tem muito dinheiro. Porque um carro a gente não dá de presente com tanta facilidade para alguém. Então a primeira coisa que poderia vir na mente daquela pessoa é: aquela pessoa que me deu esse carro de presente, no mínimo tem muito dinheiro, ou tem muitos carros. Pode ter me dado um carro lá da coleção dele. Então, quando a gente olha para esse contexto aqui, e a ideia é de que a gente realmente possa dar o melhor a Deus, e aí o melhor a Deus não está na nossa capacidade financeira. Não é que eu vou dar o melhor presente a Deus, financeiramente falando, que Ele vai me olhar diferente daquele irmão ou daquela irmã que deu uma oferta financeiramente menor do que a minha. Não tem nada a ver, Deus não vai fazer essa comparação. Porém, aqui, como existia um padrão com base nos animais, daquilo que eram oferecidos a Deus, a ideia desse culto desprezível era que os animais que eram oferecidos, que já não cumpriam o padrão de Deus, era justamente assim: um animal coxo, um animal enfermo, um animal doente, um animal dilacerado. Então vinha de todo jeito. E a ideia aqui era simples, é que esses animais, comercialmente falando, eles não tinham valor. As pessoas não podiam vender um animal doente. As pessoas não podiam vender um animal aleijado. E se a gente for aplicar isso na nossa vida, aí a pergunta é: você compraria um animal doente, sabendo que ele está doente? Você compraria um animal coxo, um animal aleijado? A gente não compraria. Se fosse escolher, se tem lá um animal todo perfeito e um animal doente, e se a gente fosse comprar um animal, a gente não compraria, a gente não escolhia o animal doente, a gente escolhia um animal sã, né? Um animal bom. E aí, quando as pessoas que estavam oferecendo a Deus o seu culto, eles ofereciam o resto. Eles ofereciam aquilo que já não servia nem para vender, porque você não conseguia vender um animal com essas condições. Então o culto aqui já era o resto, era aquilo que não servia mais para nós como seres humanos, para eles como seres humanos. Então eu vou colocar isso diante de Deus. Por quê? Porque os levitas e os sacerdotes já faziam vista grossa. Se eles eram as pessoas indicadas para inspecionar, e eles já não estavam mais inspecionando da forma que deveriam inspecionar, então os animais passavam sem problema nenhum. E aí Deus faz essa comparação. Faça assim: pegue esses animais e ofereça ao governador, e veja se ele vai aceitar. Faça isso, para ver se algum ser humano, igual a vocês, igual a cada um de nós, teríamos coragem de dar um animal desse a uma autoridade. Você teria? Você teria coragem de dar a qualquer pessoa como presente uma camisa bem bonita, rasgada? Você não teria coragem de dar. Porque na hora que você fosse dar essa camisa bem bonita, mas rasgada àquela pessoa, provavelmente aquela pessoa iria pensar assim: ele não tem assim respeito para comigo, porque como é que eu vou vestir essa camisa? Quando eu vou vestir essa camisa? Então a escolha que eu fiz de dar um presente de uma camisa rasgada a alguém, eu não levei em consideração nenhum respeito para com aquela pessoa. Eu penso assim, não sei se vocês pensam assim também. Então, se é para que eu não possa dar uma camisa, é melhor eu não dar. Se eu não tiver condições financeiras, é melhor eu não dar, do que eu dar uma camisa rasgada.
É complicado. Então, se nós não temos condições de dar o nosso culto a Deus da forma que deve ser dado, é melhor não dar. A gente vai ver isso aqui. É melhor não dar. Então ele faz essa comparação. Se vocês dizem que eu sou o seu pai, se vocês dizem que eu sou o seu Senhor, e não estão me honrando, e eles perguntaram, mas em que nós não estamos te honrando? Já começa aqui, quando eles ofereciam os animais, de todo jeito, passava de todo jeito. E aí essa comparação é justamente assim, bem simples. Entrega lá ao governador para ver se ele vai aceitar. E aí ele continua, no versículo 9, e ele diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui, no versículo 9, é interessante a gente pensar, porque o profeta, ele insiste para que o povo se arrependa desses pecados e possa escapar da ira de Deus, quando ele trata justamente de que, é a ideia de que assim, como é que vocês querem receber o meu favor, sabendo que vocês estão fazendo a coisa errada? Vocês têm um padrão a ser seguido, vocês têm um culto a ser entregue de uma forma que eu mesmo dei. Aí vocês desvirtuam as coisas, fazem do jeito que vocês acham que deve fazer, dizem que são cínicos em dizer, mas em que nós temos errado, e mesmo assim, vocês ainda querem ser abençoados. Deus aqui é bem claro. É bem claro. Então, esse versículo 9 é justamente para que a gente possa pensar, porque ele deixa bem claro aqui, quando ele diz assim: mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Tudo aquilo que eles gostariam de ter em relação a Deus, e da forma que eles estavam cultuando a Deus, mesmo assim, eles gostariam de ser abençoados. E aqui, para os irmãos que não estavam aqui nos domingos passados, a gente tratou um pouco de que o povo de Israel, uma das coisas que, vamos dizer assim, acompanhavam aquelas pessoas, e eles já tinham isso na sua mente, era de que a bênção de Deus estava sobre eles quando isso se representava por bens materiais. Então, como nesse contexto eles estavam passando por muitas lutas, perseguições, opressões, altos impostos que eles pagavam, estavam vivendo no seu limite, principalmente financeiramente e materialmente, a pergunta deles era: mas como Deus está sobre a minha vida se eu estou sofrendo, se eu estou passando por tudo isso? É como se Deus estivesse distante deles ou tivesse esquecido desse povo, já que as bênçãos materiais não haviam sido derramadas sobre eles naquele momento. Então, por isso que eles fazem esse questionamento. É como se nós hoje disséssemos: mas na minha vida só tem acontecido desgraça. Eu perdi meu emprego, não tenho isso, a minha saúde vai assim. Eu não vejo nada de bom na minha vida. Então, Deus esqueceu de mim. Deus não está tomando conta da minha vida. Geralmente a gente pensa assim também. Era assim como eles pensavam. E aí, aqui é a ideia de que o culto que eles estavam oferecendo, Deus já havia dito aqui que, da forma que eles estavam oferecendo, Deus não receberia. Deus não estava recebendo o culto. E o versículo 10, ele diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar.
Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então aqui Deus ele foi claro, objetivo e direto a esse povo. E a ideia aqui é de que o culto, quando ele não é dado da forma que Deus exige, até porque existe o padrão de Deus para o culto, é como se ele dissesse assim: entre vocês, entre os sacerdotes, entre os levitas, será que não existe uma pessoa que entenda que esse culto está fora do meu padrão e de que pelo menos pudesse alertar os demais assim? Não, realmente a gente está fazendo o culto de uma forma errada. É melhor a gente ir embora, vamos embora daqui, porque Deus não está recebendo o nosso culto. Era mais ou menos isso. Da forma que estava tão fora do padrão, e mesmo assim não se levantou nenhum que pudesse entender que o seu culto não estava dentro do padrão de Deus. É a ideia de dizer assim, é como se Deus olhasse para... E notem, aqui está sendo falado para os sacerdotes. Ainda não chegamos no povo. Então é como se ele dissesse assim: rapaz, faça o seguinte, vocês tudinho aí, os sacerdotes, é melhor vocês não me cultuarem mais, porque eu não estou recebendo mais o culto. Faça o seguinte, junte todo mundo e podem ir embora. O último que sair na porta, fecha a porta e apaga as lâmpadas e vão-se embora, porque vocês não estão me agradando. Vocês acham que estão me agradando, mas é melhor ir embora. É basicamente o que ele disse aqui no versículo 10. E isso é sério, né, mano? Sim. Pois é, né? Então, por isso que o livro de Malaquias, ele não é, e que foi o que a gente também falou no primeiro domingo, a gente tem que aplicar na nossa vida hoje. Ele não foi, lógico, ele foi escrito nessa época, para esse contexto, para essas pessoas. Mas a pergunta é, mudou de lá para cá? Não, mesma coisa. Só mudou de endereço. É a mesma coisa, do mesmo jeito. Mudaram as pessoas, até chegar a mim e a você, mas o histórico é o mesmo. Não mudou nada. Então aqui, a ideia é, o último que sair, fecha as portas, vai lá, clica lá no interruptor, apaga a luz e vão-se embora, porque não está servindo de nada. Você sair da sua casa, vir para cá, entrega o seu culto, eu não recebo, você acha que está entregando e volta para casa. Pronto, é simples assim, né? É aquela ideia de que eu estou lhe enganando, você sabe que eu estou lhe enganando, aí você tenta me enganar, eu sei que você está tentando me enganar e está tudo resolvido. Eu lhe engano, você me engana e pronto. E a gente fica na enganação total aí, eu e você, achando que a gente está fazendo alguma coisa. Era basicamente isso que o povo também, naquele contexto ali, fazia. E o versículo, sim, um detalhe, né? Só reforçando aqui. Ele trata aqui também de que, no versículo 10, de que existia aqui... Eu vou ler novamente, só essa segunda parte. Para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Esse debalde aqui é em vão. Esse fogo do altar, do qual o versículo 10 trata, é justamente aquele fogo que deveria estar aceso durante todo o dia por conta dos sacrifícios que eram feitos. Não era aquela ideia de que assim, chegou alguém ali para sacrificar, acenda o fogo. Aí a pessoa sacrificou, fez todo aquele procedimento, apaga o fogo. Aí chega outro, acende o fogo. Não. Eram muitos sacrifícios, eram muita gente. Então o fogo ele tem que estar aceso
24 horas. Então esse fogo aceso era a ideia de que ali existia a presença de Deus, porque era Deus que estava recebendo as ofertas, os sacrifícios. Então esse fogo aceso de forma que era em vão, o próprio Deus aqui está dizendo que as ofertas que eram entregues também eram ofertas sem valor. Então, é melhor que vocês não acendam esse fogo, já que o fogo deveria ficar aceso durante todo o dia, para entregarem os seus sacrifícios a mim. Por isso que é esse contexto aqui do versículo 10. Certo? Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo o lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo 11, ele é um versículo, ele é difícil assim, de entender, mas aqui a gente pode pelo menos aplicar num sentido mais futuro. Poderíamos até aqui extrair de que nesse versículo 11 já estaria apontando para a vinda de Jesus. Porque se nós olharmos aqui, né, principalmente quando ele diz assim, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, nós observamos que nesse momento não existia apenas os adoradores do Senhor, de Deus aqui no caso, né? Não existia apenas esse. Existiam outras pessoas que cultuavam um monte de outros deuses e que ofereciam sacrifícios, entregavam lá os seus incensos, as suas ofertas, a tantos quantos eram os deuses que existiam. Mas a ideia aqui é de que iria chegar um momento onde todas as nações, onde pessoas de todas as nações iriam entregar o seu culto puro e verdadeiro ao Senhor. Então aqui já apontava para a vinda de Jesus, onde realmente todas as nações, todas as raças, todas as línguas, todos os povos, um dia realmente estariam cultuando verdadeiramente o Senhor. E a gente se inclui nisso, né? Porque nós, como gentios, nós não poderíamos fazer parte, se Cristo não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos como cultuar a Deus, porque nós não somos judeus. E Deus veio para os judeus, né? Para a nação de Israel. Então esse versículo 11, ele trata mais ou menos isso. Porque é uma ideia mais futura, né? É uma ideia de que realmente Deus iria ser cultuado num contexto mais amplo, fora dos muros apenas do povo de Israel. Versículo 12: mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. É interessante de que, mais uma vez, ele trata sobre a mesa do Senhor e trata sobre a comida, ou seja, aquilo que era ofertado ao Senhor e da forma que era ofertado ao Senhor. Malaquias traz a mente desses sacerdotes, desses levitas, e a pergunta e a ideia aqui, a motivação seria: como é que está sendo a motivação, ou qual é a real motivação de nós oferecermos sacrifícios a Deus? E aí a gente trazendo para o nosso contexto hoje qual é a real motivação, qual é a real intenção de cultuarmos a Deus hoje? Você já observou, não sei se já aconteceu com você, eu sei que comigo já aconteceu, de quando nós desejamos algo que
que eu quero assim com tanta intensidade e que eu gostaria daquilo, e a gente se coloca diante de Deus, às vezes 24 horas por dia, os 7 dias da semana, e quando nós conseguimos algo, quando Deus, pela sua tão infinita misericórdia, nos concede aquilo que tanto nós almejávamos, geralmente, qual é a nossa reação depois? Se eu passava 24 horas orando a Deus, buscando a Deus, na presença de Deus, os 7 dias da semana e tal, procurando ir para a igreja, cultuar a Deus, com a intenção de que Deus pudesse me ouvir e conceder, geralmente, quando Deus nos concede, a primeira coisa que a gente faz é, de 7, cai para 6, cai para 5, cai para 2, cai para 1, cai para 0, aí eu já não tenho aquela intensidade de buscar a Deus. Aí se eu vim os 7 dias para a igreja, eu já começo a diminuir, cai para 2, cai para 1, vou de vez em quando der, e quando eu olho para trás, já nem estou mais vindo para a casa do Senhor. Quando a gente busca um emprego, por exemplo, eu quero trabalhar, eu queria trabalhar, queria que Deus me abençoasse, até para que eu pudesse dar o dízimo, ofertar. Aí Deus nos concede um emprego. Aí a primeira coisa, eita, eu não posso ir hoje porque eu estou trabalhando. Mas você não queria o emprego? E por que você não pode mais vir? Não, porque o trabalho não está deixando. Muito bom. Era mais ou menos essa a ideia de que a gente venha a cultuar a Deus e a gente entenda que a mesa do Senhor, essa comida do Senhor, a motivação que a gente tem para seguir ao Senhor, para buscar o Senhor, se a gente for tentar limitar apenas àquilo que eu quero, que Deus me dê, provavelmente vai acontecer isso com a gente também. Eu não estou querendo dizer que Deus não nos abençoa materialmente, financeiramente, não é isso. Porém, a nossa motivação não deve estar nisso. Porque nós somos falhos, irmãos. Qualquer coisa nos corrompe. Até algo que a gente imagina que seja bom. Porque trabalhar é muito bom. Você ter seu emprego é muito bom. Você precisa sustentar sua casa, sua família. Não é ruim, não. Porém, isso que pode ser bom, pode nos atrapalhar quando nós vamos servir ao Senhor. Não estou querendo dizer aqui que todo mundo agora vai se desligar da empresa amanhã. Não é isso. Nós podemos ser bons crentes, bons cristãos, mesmo trabalhando. Não estou querendo dizer que a gente vai abrir mão de tudo. Por isso que o nosso culto, ele não é só aqui. Você pode ser, sei lá, um vendedor que cultue a Deus lá no seu trabalho. Você pode ser um engenheiro que cultue a Deus lá no seu trabalho. Ou o resultado do seu trabalho pode glorificar a Deus. Então a gente tem várias formas de cultuar a Deus. Por isso que a nossa vida deve ser um culto. Aqui a gente vem só compartilhar com os irmãos. E receber também de Deus, lógico. Mas o culto não é só aqui. Aqui é uma das, vamos dizer assim, é uma das áreas, é uma das partes que também nós precisamos cultuar a Deus. Mas não é a única, nem é a última. É uma das. Versículo 13 diz assim: e ainda dizeis, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Irmãos, eu queria pensar um pouquinho a mais nesse versículo 13, e é um versículo delicado,
Porque essa expressão aqui, que canseira, no versículo 13, nos remete a... Como aqui ele estava falando exclusivamente com os sacerdotes, a gente também pode tirar lições para a nossa vida. Imagine um sacerdote. Hoje nós não temos mais a figura do sacerdote, né? Temos a figura de um pastor, do pastor. E imaginem um pastor que já vai para a sua igreja, já vai para a sua congregação de uma forma mecânica, de uma forma rotineira. Imagine aí, e por isso que isso cabe a nós também, de que quando nós viemos ao culto, a ideia do culto, existe um padrão, existe uma liturgia do culto, né? Geralmente a gente lê uma porção da palavra, depois a gente ora, depois tem um ministério de louvor, depois tem alguns avisos, ou o aviso é no final, mas tem a palavra. Geralmente a rotina, o padrão, a liturgia é a mesma. Aí imagina, na nossa mente, quando nós entramos no culto, e eu acho que não é querer ser radical, mas eu acho que uma das coisas que não deveria ter, ou deveria ser proibido nos cultos, era a gente trazer relógio. Porque uma das coisas que mais nos instiga, quando estamos no culto, é ficar olhando para o relógio. É aquela ideia de que está perto de... Não vai acabar não, esse culto hoje não. Porque parece que cai na nossa rotina de ser a mesma coisa. Quando nós chegamos nesse ponto, é importante a gente olhar para cada um de nós e perguntar: como é que está sendo o meu culto a Deus? Agora imagina isso por parte dos pastores. Tipo assim, uma irmã ou um irmão vai orar. A gente tem aqui, por exemplo, na quarta-feira, 10 minutinhos onde vem um irmão ou uma irmã orar. Aí imagina o pastor, que nessa ideia aqui era o sacerdote, de dizer assim: pronto, lá vem aquele irmão. Isso no coração dele, né? Esse irmão aqui, se não fosse o relógio, ele passava a noite aqui orando. Porque tem uns irmãos que gostam de orar, né? Aí, ou aquela irmã, né? Pronto, lá vem aquela irmã de novo. Por exemplo, a pessoa às vezes que vai trazer a palavra. Eita, meu irmão, é aquele irmão, eu não vou não. Ou então, na hora que o irmão começa a pregar, a pessoa se levanta, vai no banheiro, fica lá umas 2 horas lá no banheiro. Depois do celular, nessa época que não existia celular, né? Aí você vai ver suas mensagens no horário do culto. Então, a expressão aqui é: que canseira. O culto agora já está enfadonho e já está enfadando. Quando chega nesse ponto, aí é complicado. Imagina aí a qualidade do nosso culto no geral, né? Estou dizendo que sou eu, você, nosso culto. Eu não sei se os irmãos já conhecem, já ouviram um aparelho, não sei se, que é chamado unsômetro. Já ouviram esse aparelho? Já viram? Alguém viu? O unsômetro é um aparelho que mede a unção do culto. Não sei se os irmãos já viram. Não sei se está vendendo na internet já esse aparelho. Aí geralmente é assim: acaba o culto, né? Pode ser numa quarta, num domingo, né? Aí os irmãos dizem: ei, e aí? Como foi hoje o culto? Aí alguns vão dizer: foi unção, né? Aí o outro pode dizer: rapaz, para mim não foi, né? Não foi lá essas coisas todas. Era mais para fulano de tal que não estava aqui. Ô, rapaz, como eu queria que fulano tivesse hoje aqui. Foi todinho para ele. Geralmente a gente, né, usa isso. E aí,
Aqueles que vão dizer, foi unção, foi bênção. Outros vão, né? É porque ali estava ligado o aparelhozinho, unçômetro. Daquela pessoa, o aparelho, o ponteiro fez. Aí por isso que foi cheio de unção. Já para aquela outra, o ponteirinho nem saiu do lugar. Ficou só. A gente faz isso. Que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. E aí essa canseira e a forma de como, novamente aqui ele fala de como as pessoas estavam oferecendo os animais, era justamente assim: ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Ele começa a tratar aqui sobre o dilacerado, por exemplo, né? Que era aquela ideia de que um animal dilacerado foi aquele animal que foi tomado por violência. De repente, outro animal pode até ter atacado aquele animal mais frágil, pode ter dado uma patada lá e, né, com as garras ter dilacerado uma parte daquele animal, sei lá, né, um animal ou que foi tomado até por uma pessoa à força, sei lá, algo assim. Mas a ideia de que o dilacerado, um animal mutilado, um animal coxo, um animal enfermo, ele não servia para o sacrifício. E parece que, assim, a gente pode observar aqui que é bem repetitivo, né? Essa ideia de que os animais que estavam sendo oferecidos eram animais que fugiam do padrão de Deus. Então, note que era o normal, o natural de que aqueles sacerdotes e levitas estavam oferecendo animais nesse padrão, de qualquer jeito, né? E aí a pergunta é: aceitaria eu isso da vossa mão? Quer dizer, eu tenho que aceitar de todo jeito, o fato de vocês estarem vindo para o culto, entregando o culto da forma que eu não determinei, da forma que eu não descrevi como deveria ser. Aí mesmo assim eu ainda sou obrigado a aceitar e ainda tenho que abençoar vocês. É assim, tem que ser assim. Era isso que Deus estava colocando diante dos sacerdotes e dos levitas. Então, que canseira. Que canseira. E a ideia é: se é para que a gente venha oferecer a Deus um culto assim, aqui a ideia é: fique em casa. É melhor. É melhor. Um outro exemplo aqui me veio à memória. Qual é a instrução que Deus dá quando a gente vai oferecer, quando a gente vai entregar a nossa oferta? Já pensando agora no Novo Testamento. Quando a gente vai entregar a nossa oferta a Deus, qual é a instrução que Deus nos dá? Se você estiver com algum problema com o seu irmão, antes de entregar a oferta, vá lá, se conserte com ele, aí depois venha, aí eu recebo sua oferta. Era mais ou menos essa ideia aqui. Pois não, Joaquim? Sim, sim, também, né? Aí a gente vai até mais longe um pouquinho. Às vezes não é só do que partiu de mim para com o irmão, mas às vezes parte do irmão para comigo.
Interessante, Joaquim, é que Deus, ele é um Deus detalhista. No versículo o versículo 11, quando ele trata inclusive do pão, nós observamos que ele, até o detalhe do pão, ele observou, né, de que precisava realmente de que o pão fosse novinho. Pois é. É verdade. É por isso que às vezes a gente coloca culpa em todo mundo, às vezes coloca culpa até em Deus, mas às vezes o problema está comigo, está conosco, né? E aí o versículo 14, ele diz assim: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Esse versículo 14 é interessante aqui a gente parar para pensar um pouco nele, porque aqui nós vemos que as pessoas lá nesse contexto, e às vezes até a gente faz isso hoje também, é de querer ser esperto perante o próprio Deus. Porque imagine, né? Se existia o padrão para que a gente pudesse oferecer o sacrifício a Deus, a forma da oferta a Deus, e se no meu rebanho eu tivesse um animal sadio, ou seja, um animal dentro do padrão do qual eu deveria entregar a Deus como oferta, e eu tendo a consciência de que eu tenho um animal perfeito, e eu deliberadamente eu vou a Deus e entrego um animal totalmente fora do padrão de Deus, até porque financeiramente ou comercialmente eu não teria nenhuma vantagem sobre aquele animal, então eu não sou ingênuo, eu não estou fazendo algo sem saber, eu não estou fazendo algo que não estaria nas instruções do próprio Deus, ou seja, eu estou fazendo isso com plena convicção que eu estou errado mesmo, mas eu quero fazer dessa forma e faço. Então, não é a questão de ingenuidade. Eu não estou fazendo, o bichinho, ele só entregou aquela oferta porque, né, não, era aquilo ali mesmo, ele não tinha como entregar de outra forma e tal. Aqui, não. Maldito seja o enganador. Eu estou tentando enganar a Deus. A palavra é essa, não tem outra não. Eu sou enganador. Eu posso até enganar todo mundo. Posso fazer de uma forma assim bem arquitetada, sutil, que vocês não vão descobrir nada. Mas o problema é que eu não posso fazer isso só olhando horizontalmente, só olhando para o outro, porque tem alguém que me conhece, tem alguém que olha para mim 24 horas, mesmo quando eu não estou fazendo nada. Deus nos observa, Deus sabe da nossa intenção, Deus sabe daquilo que eu penso, Deus sabe daquilo que eu faço e daquilo que eu não faço. Então, nem adianta você tentar entregar o seu culto a Deus de uma forma
que você acha que está fazendo o correto, ou que ninguém está vendo, ou que todo mundo está vendo, mas acha que você está fazendo da forma perfeita, onde o próprio Deus sabe que você não está dentro dos critérios dele. Por isso que ser cristão é delicado. A gente vai ver mais na frente que, por isso que a ideia de fazermos aquela comparação do culto público e do culto privado, é que nós somos verdadeiramente cristãos fora da igreja. Porque na igreja é o melhor lugar onde todo mundo pode ser cristão. É na igreja. Porque o ambiente, ele é propício para que a gente seja cristão. Mas o problema não é aqui dentro, o problema é lá fora. Ou a gente não conhece ninguém que tem, no mínimo, duas personalidades aí. Dupla personalidade. Aqui, eu sou santo. Mas ali fora, eu sou o capeta. A gente conhece. Às vezes é a gente mesmo. Você não precisa nem ir tão longe. Às vezes é a gente mesmo. E às vezes a gente sabe que é a gente mesmo. Eu sei que fora eu sou assim, assim, assim. Mas na igreja eu sou totalmente diferente. Porque aqui eu tenho que mostrar às pessoas que eu sou bonzinho, que eu levanto as mãos, que eu canto, que eu grito, que eu oro, que eu faço isso. As pessoas têm que olhar para mim e dizer: rapaz, fulano, aquele ali é mesmo. Aí fora, as pessoas às vezes que não são, aí diz assim: meu amigo, eu ser crente como fulano, não dá para mim não. E aí? Você tem que ser o mesmo aqui, no Japão, na China, na Índia, em qualquer lugar, porque você é crente. Não é só na igreja é muito bom. Sim. Isso, é. Pois é. Pois é. Pois é. Então a gente tem que entender que o nosso. Pois é. Então nós, como cristãos, às vezes nós não somos aquilo que falamos, mas aquilo que fazemos. As pessoas aí fora, você pode até falar muito bem, né, da sua igreja, né, da sua fé e tal. Ok, as pessoas até vão lhe ouvir, vão ver, mas na primeira ação, você bota tudo abaixo. E aí as pessoas vão agora olhar e dizer: mas fulano disse que era crente, que fazia assim, fazia daquele jeito e tal. Mas uma coisa é o que sai da nossa boca, outra coisa é o que sai das nossas ações.
Então o testemunho ele é muito forte. A gente vai ver isso aqui também, né? Então a ideia de que quando nós olhamos para esse versículo 14 é justamente essa. É sermos malditos, entendendo de que nós estamos fazendo algo para Deus, onde nós procuramos enganar a Deus. E Deus, sabendo que da nossa forma de cultuar, da nossa forma de entregar os nossos sacrifícios a Deus, nós estamos fazendo da forma que é totalmente fora do padrão de Deus. Então isso é importante, a gente precisa realmente pensar e aplicar isso na nossa vida, né? Porque é tão tal que quando a gente olha para esse versículo 14, nós precisamos entender, e dentro desse capítulo 1, basicamente essa palavra, essa expressão Senhor dos Exércitos, ela é citada aqui várias vezes, mostrando que a grandeza do nosso Deus, até porque essa expressão exércitos, se a gente olhar hoje, até no nosso cotidiano, todas as nações, quando a gente olha para uma determinada nação, a primeira coisa que a gente vê, ou que pelo menos até os próprios governantes maiores tentam impressionar as outras nações como os seus habitantes, geralmente é com base nas forças armadas. Pode observar. Quantos desfiles a gente vê por aí afora, onde os governantes de determinadas nações colocam ali todo o seu poderio militar para desfilar, né? Geralmente é assim, aqueles tanques, aquelas armas, é para mostrar às demais nações, mais ou menos assim, não mexa com a gente não, que é chumbo grosso, né? A gente tem, né, o nosso poderio militar aqui é grande. E Deus, quando Ele faz essa comparação de que Ele é o Senhor dos Exércitos, a ideia aqui é de que qualquer exército, pode ser o maior exército do planeta Terra, é isso aqui diante de Deus. É como se juntasse todas as potências mundiais aí, militares de todo o nosso planeta, e que não representaria nada diante de Deus. Então, nós precisamos ter essa noção de quem é Deus, até porque o culto, o nosso culto, quando nós não sabemos a quem realmente nós estamos adorando, o nosso culto ele é pequeno, porque parece que nós ainda não entendemos essa magnitude de quem é o Deus que nós servimos. Então nós vamos cultuar a Deus de qualquer forma. Então precisamos entender também qual é o tamanho do nosso Deus. Porque como é que a gente vai cultuar alguém que a gente não conhece? Que a gente não sabe o seu poder, a sua grandeza, o tamanho do seu amor. Como é que a gente vai cultuar alguém que a gente não conhece? Fica complicado. Então aqui, basta a gente pensar, e se a gente voltar para o versículo 2, por exemplo, do capítulo 1, a gente vai entender que tudo isso aqui, irmãos, assim como a gente precisa aplicar na nossa vida, é simplesmente porque Deus nos ama. Não é outra coisa não. Deus aqui, quando Ele fala, e Ele fala específico para a nação de Israel, a gente vê isso no versículo 1, é simplesmente pelo amor de Deus sobre esse povo. Deus não está fazendo isso aqui porque Ele não ama, mas Ele está fazendo isso aqui porque Ele ama, assim como Ele nos ama. Então, se Ele nos ama e nós o amamos, devemos dar a Ele o nosso melhor, nos mínimos detalhes. Devemos dar a Ele o nosso melhor. E esse nosso melhor, como nós não vivemos nessa época de trazer um boi, uma ovelha, um animal, não temos como fazer mais isso, até porque toda essa ideia do sacrifício, ela foi colocada sobre Jesus Cristo quando Ele veio,
Então, nós temos que dar a Deus, nós temos que entregar a Deus da nossa forma, no século em que a gente vive, do que a gente dispõe, mas por que não dar o melhor? E aí o melhor é justamente a gente se enquadrar nas formas mais básicas de como deve ser o nosso culto. De repente você pode até um dos pontos que Joaquim falou, de repente para você chegar no horário, pode não ser nenhum problema, assim, chegar pontualmente ao começar o culto, porque na sua intenção é o que? Não, mas eu não estou indo para o culto. Tudo bem, a gente entende que você está saindo de casa, imprevisto acontece, você pode chegar, acontece isso. Mas o fato de você chegar no horário para o culto, para Deus representa muita coisa. Porque se você marcar com alguém em qualquer lugar e a pessoa chegar atrasada, o que é que a gente pensa? A pessoa não valorizou. Eu deixei de fazer alguma coisa, cheguei no horário e aquela pessoa com quem eu marquei não chegou. Então você está dizendo que aquela pessoa é desleixada, que aquela pessoa não leva a sério os compromissos que firma. A gente não é assim? É. Chega numa audiência atrasado para ver se você entra. Vá lá discutir com o juiz para ver se ele não manda lhe prender. Mas por que a gente não faz isso? No trabalho, se a gente chegar atrasado lá no trabalho, recorrente, aí vai mexer no mínimo no nosso salário. Aí quando mexe no salário, opa, aí eu vou chegar pontual, porque mexeu no salário. Mas por que para Deus a gente faz de qualquer jeito? Eu estou falando aqui um ponto. Se a gente fosse falar o restante, a gente não saía daqui hoje. Um ponto. Chegar no horário. Ah, mas é porque a minha rotina é agitada, eu faço isso. Faça no dia anterior, na noite anterior. Ah, mas é porque naquele dia, na noite anterior, eu escolhi para descansar. Quem é que não cansa? Porque eu canso. Nós somos humanos, a gente não é uma máquina. A gente cansa. Mas a gente não pode chegar nesse ponto de dizer, que canseira. Quando chega nesse ponto, aí é complicado. Deus não recebe. Ele não vai receber. E ele deixou claro aqui para o povo israelita, o povo dele, escolhido por ele. Que canseira. Então, não temos nenhuma atitude a não ser juntar todo mundo, fecha as portas, o último que sair apaga a lâmpada. É isso aí. Não tem outra forma. É melhor do que vir cultuar a Deus de qualquer jeito. Deus é santo, irmãos. Ele requer de nós santidade. Ou a Bíblia não diz isso? Não sou eu que estou dizendo, né? Sede santos assim como eu sou santo. É lógico que a gente não vai atingir a perfeição enquanto estivermos aqui. Não vamos atingir. Mas também nem procurar, nem nos enquadrar no processo de santificação, aí também é brincadeira. Porque a santificação ela começa no dia em que nós entregamos nossa vida a Cristo e vai até a gente morrer. Não é limitado à idade, não. Ah, quando eu chegar a X anos, eu vou estar 100% santo. Aqui, com os pezinhos aqui, mas não. É até a gente morrer, é um processo. Então, esse processo eu preciso me inserir nesse processo. Não tenho como fugir dele, ou escolher quando ou como eu vou querer me santificar. É algo paulatino, né? Todo dia a gente aprende, a gente erra, aí aprende de novo, o Senhor nos puxa as orelhas, a gente se endireita de novo. Esse é o processo de santificação, é a nossa vida como cristão. Onde a gente vê às vezes as pessoas dizerem que você, quando vai ser cristão, você vai parar disso, não vai ter mais problema, não vai sofrer mais e tal. Aonde tem isso na Bíblia? Por isso que a santificação ela deve ser
um alvo na nossa vida. Precisamos crescer, precisamos aprender com o Senhor. É por isso que a gente está aqui, né? Aprendendo com a palavra do Senhor. Meus irmãos, que desafio. Eu tinha dito que a gente ia gastar 4 ou 5 domingos, verdade? A gente vai começar o capítulo 2, domingo que vem. Que os irmãos possam estudar em casa, ler, do versículo 1 até o versículo 9. Tragam as dúvidas, perguntem. Eu estou, assim, tá muito complicado. Se os irmãos, né, acharem que tal, ou se eu falo demais, tal, vão me enquadrando aí para me ir organizando, me ajustando, certo? Mas que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa falar conosco ainda por muitos e muitos dias. Então, domingo a gente vai tratar desse segundo ponto, deixando de ensinar corretamente, né? Como os sacerdotes estavam errando porque não estavam ensinando o povo da forma que deveria ser ensinado. Amém? Vamos orar? Rapidinho. Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Somos gratos por Ti, ó Deus, pela Tua instrução sobre as nossas vidas. Nos dá graça, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo de aprender cada vez mais contigo. Nos traz logo mais à noite e no próximo domingo também, Senhor. E que a Tua palavra ela possa estar firmada no nosso coração. E com ela, Senhor, nós venhamos a aprender cada vez mais de Ti, Senhor, para Te cultuar da forma correta, ó Deus. Nos abençoa. Fica ainda conosco, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.